Bom dia, irmãos, irmãs, presentes, distantes, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus estejam preenchendo a sua vida, o seu coração nesta manhã tão agradável, bonita, alegre. O povo de Deus se reúne para prestar culto. Nada mais importante, nada melhor do que isso. Estarmos na presença do Senhor Deus, Criador, sustentador de todo o universo e das nossas vidas. Por isso, você deve se alegrar na presença do Senhor nesta manhã. Gratidão por você estar aqui, vivo, com saúde, podendo elevar a sua voz, cantar ao Senhor, orar, ouvir a palavra do Senhor. Somos um povo privilegiado, somos um povo eleito, escolhido por Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Podemos participar desse povo, ser o povo de Deus em adoração. Que nós possamos continuar dessa maneira, adorando, bendizendo, exaltando o nome do nosso Deus. E mais uma vez, nós temos o privilégio de participar da mesa do Senhor. Nós temos sempre enfatizado aqui a importância desse momento, a importância da ceia na vida do cristão, na vida da igreja. O sacramento, meio de graça, instituído por Jesus, naquela noite em que ele foi traído, ele instituiu a ceia para ser observada na sua igreja até a sua volta. Irmãos, algo maravilhoso, quando nós olhamos para a história da igreja e vemos que a igreja, com fidelidade, dentro de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, a igreja tem mantido vivo esse sacramento. E nós estamos aqui hoje, justamente, dando continuidade a esta caminhada de fé. Que o Senhor disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele volte. Ou seja, nós iremos parar somente quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória. Até lá, vamos participar, vamos ministrar a ceia, vamos nos alegrar ao assentarmos na mesa, a mesa do Senhor, com os nossos irmãos queridos de todas as tribos, línguas e nações. Sejam bem-vindos a este momento. E dentro desse retorno à ceia, eu tenho aproveitado esses momentos para trazer ao conhecimento da igreja aquilo que Calvino colocou nas institutas a respeito deste sacramento. Porque às vezes nós não lemos, é difícil de ler, às vezes não temos acesso. Então a gente está trazendo aqui todo domingo algumas dessas palavras que realmente tocam profundamente o nosso coração. Porque são palavras de Deus que vêm para edificar a nossa vida, vêm para restaurar a nossa comunhão. Então tem sido um momento, para mim, quando eu estou lá escrevendo, eu estou tirando isso de um livro em espanhol, e isso me faz muito bem, porque a gente sente o Espírito de Deus falando conosco. Então vou ler mais alguns pontos desta palavra. Comungar não é simplesmente participar do Espírito de Cristo. Comungar, participar da ceia, não é simplesmente participar do Espírito de Cristo. Pode parecer estranho, Mas é preciso enfatizar que não usamos bem a ceia se não colocamos os olhos em Deus e não aceitamos o que Ele nos oferece neste sacramento. Não concordamos com aqueles que, depois de confessar que há certa comunhão com o corpo de Cristo, ao expor tal comunhão, a reduzem a uma simples participação do seu espírito, deixando de lado toda a lembrança da carne e do sangue, como se Cristo houvesse dito em vão que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida, e que não tem vida eterna
àqueles que não comem da sua carne e nem bebem do seu sangue, e outras sentenças semelhantes. Por isso, se é evidente que a comunhão que tratamos aqui vai muito além do que os memorialistas dizem, exporei sumariamente até onde ela se estende, antes de falar do excesso contrário, pois manterei uma controvérsia maior com certos doutores exagerados e amigos de hipérboles, que inventam, conforme as suas sagacidades cruas, uma maneira absurda de comer e de beber o corpo e o sangue de Cristo, despojando o Senhor do seu corpo, e o reduzem a um fantasma. Ele está falando aqui da transubstanciação. É claro que vou tentar, o quanto tão alto mistério pode ser explicado com palavras, pois bem vejo que não posso compreendê-lo com o meu entendimento. E assim o confesso de bom grado, para que ninguém meça a sua grandeza por minhas palavras tão humildes, que não podem chegar tão alto. Por isso, exorto aos leitores a não manterem os seus sentidos em tão pequenos e estreitos limites, mas que se esforcem para subir muito mais alto de onde posso levá-los. Porque eu mesmo, sempre que trato desse assunto, depois de me esforçar o quanto me é possível, creio que ainda disse muito pouco. Tão grande é a sua dignidade e excelência que não a posso compreender. E mesmo que o entendimento possa ir muito além do que a língua pode expressar e expor, ainda assim o entendimento é pequeno e não pode chegar mais longe. O que resta, portanto, é admirar e adorar este mistério, que nem o entendimento pode compreender, nem a língua declarar. No entanto, proporei aqui o resumo da minha doutrina, a qual não duvido que é verdadeira. Assim também espero que as pessoas sinceras e tementes a Deus a aprovarão. Então, comungar não é simplesmente participar do Espírito de Cristo. Aí ele, subitem, Cristo é o verbo da vida, que habita em nós. Primeiramente, a Escritura nos ensina que Jesus Cristo, desde o princípio, tem sido aquele verbo vivificador do Pai, fonte de vida e origem de todas as coisas receberam o seu ser. Por isso, o apóstolo João, ora o chama verbo da vida, João 1, 1 e 2, ora diz que nele estava a vida, versículo 4, querendo dar a entender que sempre tem derramado sua virtude e força sobre todas as criaturas para lhes dar vida, vigor e ser. Ou seja, tudo que existe no universo existe em Jesus Cristo. A origem, a vida, ela está em Jesus Cristo. Não só dos cristãos, mas tudo que tem vida nesse universo. Entretanto, logo acrescenta que a vida se manifestou quando o Filho de Deus, havendo tomado a nossa carne, se fez visível e palpável. Porque ainda que antes derramava seus dons sobre as criaturas, mas como homem afastado de Deus pelo pecado, havia perdido a comunhão da vida e estava cercado de morte por todos os lados, tinha necessidade de ser recebido de novo na comunhão desse verbo, para recobrar alguma esperança de imortalidade. Por quê? Que confiança pode alguém conceber se ouve que o verbo de Deus tem em si toda a plenitude de vida e, no entanto, permanece afastado dele, não vendo em si mesmo, nem ao seu redor, nada mais do que a morte? Mas depois que aquela fonte de vida começou a habitar em nossa carne, já não está escondida nem longe de nós, mas que se dá e se oferece manifestamente para que gozemos dela.
Aqui está como Jesus se aproximou, nos aproximou, o benefício da vida, cuja fonte e origem é Ele mesmo. Ele fez que a carne que tomou nos seja vivificadora. Jesus se fez carne, diz a Bíblia, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E ao fazer isso, ao tomar a nossa carne, ao se tornar um de nós verdadeiramente, Ele também tornou a carne, né, o ser humano, a carne humana, vivificadora. Que a carne dele não seja vivificadora. Da mesma forma, fez que a carne de que se revestiu seja para nós vivificadora, a fim de que pela participação na mesma sejamos sustentados em imortalidade. Por isso não é só uma lembrança, mas é de fato comer e beber. Eu sou, disse Cristo, o pão da vida que desceu do céu, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nessas palavras, ele ensina que não só é vida, enquanto é o verbo eterno de Deus que desceu do céu até nós, mas que também, ao descer, derramou esta virtude na carne que tomou, para que a comunhão de vida pudesse chegar a nós. Parece difícil, mas é muito profundo e maravilhoso. Daí essas sentenças, que sua carne é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida, com os quais os fiéis são mantidos para a vida eterna. Desse modo, os fiéis têm grande consolo de saber que em sua própria carne agora habita a vida. Ao participarmos da ceia, nós podemos ter a plena certeza, o grande consolo, de que na própria carne nossa habita a vida eterna. Desse modo, porque de tal maneira, não somente penetram com grande facilidade até nossa vida, mas que ela espontaneamente lhe sai ao encontro e os brinda, simplesmente por abrirem a porta do coração para recebê-lo, os fiéis a alcançarão. Irmãos, às vezes a gente lendo assim, você está meio distante, eu estou com papel aqui, fica mais fácil, né? Mas a gente pensa na profundidade desse momento e no significado. O pastor Jefferson, quando estava ministrando, falou, né, da ceia, não como um memorial apenas. E de fato, nós não estamos apenas lembrando, nós estamos de fato comendo a carne e do sangue de Jesus. Porque quando Ele se tornou um de nós, Ele trouxe vida à humanidade, à carne humana. E assim como nós participamos, nós verdadeiramente participamos do corpo e do sangue de Jesus, que em si tem vida eterna. Como Calvino disse, é difícil está muito além do nosso entendimento, né? E com palavras nós não podemos expressar, mas podemos crer naquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Amém? Que assim seja, meus irmãos, ao participarmos nesta manhã, que você possa pensar e meditar em tudo isso que nós acabamos de ler. Convido você a abrir a sua Bíblia, no texto clássico que nós usamos, de 1 Coríntios, capítulo 11, onde nós encontramos as instruções que o apóstolo Paulo nos dá quanto à celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 32. Convido você que está aqui a se colocar de pé e fazemos uma leitura alternada desse texto. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 32. Vamos ler com muita reverência e com muita atenção esse texto.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Pode assentar, irmãos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Tem um momento agora de oração pessoal, de confissão, de arrependimento. Peça que o Senhor abra os seus olhos espirituais, Ele dê discernimento para você enxergar o verdadeiro sentido e o propósito da ceia do Senhor. Ora, Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se à luz da palavra de Deus. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as suas leis que nos deu, por intermédio dos seus servos, os profetas. Senhor, nesse momento nós fazemos esta oração, Pai, confessando os nossos pecados, ó Pai, como igreja, como povo do Senhor. Fazemos esta oração, Pai, porque de fato a nós pertence o corar de vergonha e ao Senhor a tua misericórdia, Pai.
Confessamos, ó Pai, que como igreja nós temos sido negligentes com o Senhor, com o Teu reino, com a adoração que devemos ao Senhor. Temos sido negligentes na nossa fidelidade, na entrega, ó Pai, da nossa contribuição para a manutenção da Tua obra. Confessamos, ó Pai, que muitas vezes temos andado por caminhos que não agradam ao Senhor, em nossos pensamentos, em nossas ações. Confessamos, ó Pai, que como igreja nós temos deixado de anunciar o Teu Evangelho com intrepidez, com coragem, com audácia, independente, ó Pai, das razões humanas. Ó Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós temos estado tão longe do Senhor, estamos afastados da comunhão, porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado a Tua disciplina para que voltemos aos Teus caminhos, para que reavaliemos a nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia. Nesta manhã, nós que estamos aqui confessando os nossos pecados pessoais e o nosso pecado coletivo, como igreja, como povo, e aqueles irmãos que estão longe também, Senhor, derrama a Tua misericórdia sobre nós, Pai, porque de Ti nós esperamos a graça e a misericórdia, Pai, apesar de todo o nosso pecado. Obrigado, Senhor, pela certeza do Teu perdão. E agora, Pai, nós oramos, consagrando os elementos que serão usados nesta manhã, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, de fato, operar poderosamente, Pai, de maneira que estes elementos, pão e cálice, possam de fato, ó Deus, espiritualmente, ser o pão, ser a carne e o sangue de Jesus, o qual comeremos e beberemos para termos vida em nós mesmos, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por esta certeza. E realmente, ó Pai, esses elementos sejam consagrados nesta manhã e nesse momento para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba, irmãos, a declaração de perdão. Como o Senhor Jesus, João 8, verso 10 e 11, o Senhor Jesus disse: